Boa tarde! Então, pessoal, vamos à nossa aula de história. E nossa aula hoje será um pouquinho diferente, porque essa semana nós vamos comemorar o Dia do Índio, tá? Então, no dia 19 de abril, vamos comemorar o Dia do Índio, né? Essa data, né, que é celebrada no Brasil, né? Uma data que pode ser considerada, né, um motivo de reflexão sobre os valores culturais dos povos indígenas, né? E a importância também da preservação e do respeito a esses valores. Então, essa data foi criada pelo presidente, o então presidente Getúlio Vargas, né, através de um decreto de lei lá no ano de 1943. Então, vamos falar mais um pouquinho, né, porque nós estamos estudando sobre os índios já há um tempinho, né, no nosso livro, e hoje vamos falar mais um pouquinho sobre essa cultura indígena. Vamos lá? Então, pessoal, lá no ano de 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, quem já estava aqui? Os índios, tá? Então, antes da chegada dos portugueses, em 1500, os índios já habitavam no Brasil. Eles já moravam aqui no Brasil, tá? Então, como naquela época, pessoal, cada povo, cada tribo indígena possui a sua própria cultura, a sua própria religião, seus próprios costumes, tá? E basicamente vivem da caça, da pesca e da agricultura. E um dos seus principais costumes, né, é a pintura corporal, né, as cerimônias, né, e rituais que eles fazem com muitas danças e músicas. E costumam pintar o corpo, né, com tintas extraídas de plantas. Então, na verdade, todos esses objetos, né, que eles usam são feitos com coisas retiradas da natureza. Tá? Eles não compram, né, essas coisas em loja. Tudo eles fabricam retirando, né, a matéria-prima da natureza. Então, os índios vivem em grupos, né, que chamamos de tribos. E cada tribo tem um chefe guerreiro, que é conhecido como pajé, né? Então, o pajé, ele é o curandeiro da tribo, né? Ele é o líder espiritual da aldeia. Então, ele tem muitos conhecimentos medicinais para tratar doenças. Então, as moradias dos índios, né, são feitas com elementos da natureza, como troncos, galhos de árvores, palhas, folhas secas, barros, e estas moradias são chamadas de ocas. E nós vimos também nas aulas anteriores, né, que cada cultura indígena, cada tribo indígena, né, dependendo da sua cultura, eles fazem as suas moradias de formas diferentes, né? Nós estudamos na aula anterior sobre isso. Então, vai depender muito da cultura de cada povo, né, a disposição das suas moradias. E vocês sabiam que em muitas aldeias, né, então, já existem alguns índios no Brasil que têm as suas casas feitas de tijolos, né, tijolos e cimento. E a alimentação, né, como nós já falamos, que os índios se alimentam basicamente da caça, né, da pesca e de vegetais. Então, eles plantam mandioca, milho, batata doce e etc. E as suas armas, né, as armas que eles mais usam, né, para realizar, né, a caça principalmente, né, são aí os arcos e flechas, né, as lanças, o tacape e a zarabatana. E as mulheres e as crianças fazem objetos de arte, como potes, vasos de cerâmica, máscaras, colares com materiais da natureza. Então, esta atividade é desempenhada principalmente pelas mulheres e as crianças da tribo. Então, desde pequenos, né, as crianças são treinadas para trabalhar nas atividades que deverão desempenhar quando chegarem à vida adulta.
Vocês já ouviram falar, né, na FUNAI? Quem já ouviu falar na FUNAI? Então, FUNAI significa Fundação Nacional do Índio. Então, é um órgão criado pelo governo brasileiro que lida com todas as questões referentes às comunidades indígenas e às suas terras. Então, a FUNAI ela foi criada em 5 de dezembro de 1967 para proteger e dar suporte aos índios, tá? Promovendo políticas de desenvolvimento sustentável das populações indígenas. Então, a finalidade da FUNAI, né, engloba o acompanhamento de ações que visem a proteção, né, a saúde e educação do povo indígena, a divulgação das suas culturas, além da realização de pesquisas para recolher, né, dados estatísticos sobre a população indígena no Brasil. Então, pessoal, de acordo com os dados, né, de 2010, existem atualmente no Brasil cerca de 900 mil indígenas. E essa população se divide em mais de 200 povos. Né? Então, cada povo apresenta sua cultura e modos de vida bastante diferentes. E o respeito à diversidade indígena é garantido por lei no Brasil, tá? Assim como outros direitos. Então, hoje, os índios que vivem hoje no Brasil, né, existem leis brasileiras para proteger, né, essas aldeias, essas tribos, certo? Então, pessoal, para comemorarmos, né, essa data, a tia vai ensinar vocês uma atividade bem legal. Nós vamos fabricar um colar indígena, só que nós vamos usar macarrão. E vamos precisar também de mais alguns materiais, que vocês já podem separar aí. Então, ó, mais ou menos aí, não precisa de 1 metro, meio metro de barbante já dá. Tinta guache. Quem não tem tinta guache, pinta de canetinha mesmo o macarrão, tá bom? Então, vamos precisar também de macarrões do tipo bico de pato ou esses modelos aí, ó, onde, né, um macarrão que dê para enfiar o barbante. E também penas ou outros acessórios que você preferir para enfeitar nosso colar, tá bom? Então, vou deixar o vídeo lá na nossa área lá de atividades de aula para ensinar vocês a fazer esse colar, tá bom? Então, além dessa atividade, vocês também terão que fazer as atividades do livro, né? Que também é sobre os índios. Então, vocês vão fazer as páginas 259 e 262, tá bom? Então, vocês verão aí um vídeo de correção dessas páginas e um outro vídeo ensinando vocês a confeccionar o colar, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muitos beijinhos para vocês. Até a próxima aula ou até o próximo vídeo. Tchau, tchau!